Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais uma edição do Primeiras Notícias. E começamos nosso jornal trazendo aqui para você as oportunidades de emprego que o PAT de Cubatão está oferecendo nesta quinta-feira, 4 de novembro. Vamos conferir aqui quais são elas. São mais de 90 vagas em 20 funções diferentes. Então, se você está apto para preencher alguma dessas vagas, envie o seu currículo com o número do PIS e do CPF para PAT Cubatão Emprego, tudo junto, @gmail.com. No campo assunto, você insere a vaga que você pretende concorrer. Mas lembrando que é só até o meio-dia desta quinta-feira, então não perca tempo e envie já o seu currículo. E ontem foi realizada aqui na Câmara de Vereadores a 32ª sessão ordinária, na qual os parlamentares aprovaram um projeto de lei sobre as emendas impositivas. Confira o resumo da sessão com Washington Luiz. Foi aprovada na 30ª sessão ordinária na Câmara de Cubatão a SEV, Comissão Especial de Vereadores, composta por 3 membros, para que no prazo de 60 dias possam atuar e criar objetivo no que diz respeito à situação de violência nas escolas do município. Requerimento este apresentado pelo vereador Rodrigo Alemão. Outro pedido de formação de SEV foi proposta pelo vereador Ronieri Martins, o Rony do Bar, para organizar ato solene em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E uma moção de aplauso foi apresentada pelo vereador Kleber do Cavaco para jovens do projeto da patinação artística da Escola Estadual Parque dos Sonhos, que vem participando de várias competições. Na ordem do dia, 2 projetos de lei estavam na pauta, o que altera as emendas impositivas da Lei Ordinária de número 4.145, como explica o presidente da Casa, o vereador Ricardo Queixão. Sim, porque a gente estava precisando. Na realidade, a gente tem que fazer algumas manutenções na cidade e ampliação do PS. Logicamente que para dar comodidade ao cidadão cubatense. E a questão da outra parte da emenda, que é para fazer manutenção nas escolas e também nas UBS de Cubatão. As emendas são necessárias justamente para isso, para que a cidade progrida também, né, vereador? Com certeza absoluta. Esperamos que agora, entre esses 60 dias aí, a gente tenha uma movimentação bem grande na cidade, até porque será contratada mão de obra cubatense para poder fazer esse trabalho nos próprios públicos. E agora eu sei que o senhor tem um compromisso, o senhor está se dirigindo ao Poder Executivo, uma reunião com o prefeito? Sim, eu e os vereadores, para que a gente possa agilizar realmente a questão dessas emendas, porque acabamos de aprovar e agora a gente quer ver, presenciar, fiscalizar direitinho onde vai cada emenda que foi direcionada e justamente para o Executivo. O vereador Alessandro Oliveira teve seu projeto de lei aprovado em segunda discussão, que institui no calendário oficial do município o Dia do Sociólogo. Projeto importante, né? Essa figura do sociólogo precisa ser sempre exaltada, né? O sociólogo que tem aquele papel de estudar a sociedade, ainda mais no momento tão delicado que a gente vive, né? Tem o papel de estudar a sociedade. E além da gente exaltar esse profissional, a gente tem a responsabilidade, a partir de agora, de na semana ou no dia, né? Eu espero que seja na semana, a gente tenha eventos voltados à sociologia na cidade. Essa é a nossa intenção. Agora, durante a sessão, houve uma moção de aplausos às crianças da patinação do projeto Parque dos Sonhos. O senhor fez questão de usar a palavra para parabenizar e falar da importância deste trabalho de base, não é, vereador? Isso. Fiz também uma observação para uma reflexão de todos, Sim, das crianças, dos adolescentes que estavam aqui, e também todos os presentes, né, e os telespectadores, da importância que é o esporte, a cultura, o lazer, né? Todos sabem, eu trabalho com recuperação de drogadição, e eu já tive pacientes de 10, 11 anos de idade, dependentes de crack, Washington, né? Assim, assustador, né, ouvir isso. Mas eu já vivi isso, já tratei isso, já acompanhei por muitos anos. E o histórico deles me fazem pensar cada vez mais que eu preciso reforçar no adolescente essas políticas, né? Esses casos que eu assisti, eu identifiquei a falha no caminho. Não foi ofertado essa política para essas crianças, para esses adolescentes. Então é fundamental a importância reforçar nessas crianças a necessidade do esporte, do lazer, da cultura e principalmente o investimento na educação. Agora, ontem nós se comemorou o dia de finados, não é? Sim. E foi falado muito aqui com relação ao cemitério municipal, Condições, né, as condições. É. Enfim, o senhor tocou nesse assunto também, extremamente importante, né? A população está coberta de razão.
né? Ao contrário do que eu ouvi e li nas redes sociais, que vereador não tem parentes lá, toda a família minha está lá, meus avós, um irmão meu está lá. E foi muito triste o que nós vimos, nós reforçamos anterior ao dia de finados, da necessidade de colocar aquele espaço de fácil acesso, com uma condições, né, não posso dizer aconchegante, porque ali não é um lugar aconchegante, mas que as pessoas tivessem acesso aos seus entes queridos de uma forma mais razoável, né, e aquilo ali deixou muita gente, né, aqui o plenário hoje, discutimos aqui, muito vereador chateado com isso, cobramos a manutenção anterior, e nós estamos subindo agora, terminou a sessão, para falar com o prefeito, e uma das pautas é isso. Como isso acontecer, né? É inadmissível esse tipo. 11 horas e 35 minutos e vamos agora conferir os principais assuntos que estampam as capas dos jornais desta quinta-feira. Começamos com a Folha de São Paulo. Total de empregos criados em 2020 cai à metade com revisão. Mudança em metodologia e atraso de empresas explicam divergência. Saldo de vagas foi de 76 mil. O Estado de São Paulo traz em sua manchete: leilão de 50 bilhões do 5G ditará o futuro da tecnologia no país. Internet 20 vezes mais rápida abrirá novos e variados campos. Aqui da nossa região, nós trazemos a capa do jornal A Tribuna, que diz: Estado pode liberar máscara ao ar livre em 1º de dezembro. Isso, porém, vai depender de fatores que reduzam riscos. E, por fim, nós trazemos a manchete do Diário do Litoral. Paulistas não querem continuidade de Dória. O governador de São Paulo enfrenta alta rejeição em levantamento da opinião Pesquisa GovNet para 2022. Essas foram as capas dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo, que nós trazemos para você diariamente aqui no Primeiras Notícias. E o dia amanheceu com o tempo aberto, as temperaturas continuam subindo e, finalmente, a chuva dando uma trégua. Confira a previsão para hoje. Devido à presença de uma massa de ar seco, o tempo continua firme nesta quinta-feira. Em Cubatão, o dia amanhece ensolarado, mas à tarde haverá formação de muitas nuvens. À noite, a nebulosidade volta a diminuir. As temperaturas seguem em elevação gradativa, registrando mínima de 19 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 68% e 94%. Os ventos sopram fracos durante todo o dia e não há previsão de chuva. Temperatura subindo, então teremos aí uma quinta-feira bastante quente, com máxima de 27 graus. Vamos conferir agora os números da pandemia em nossa cidade. Acompanhe comigo aqui na tela. Até o momento, Cubatão tem 16.478 casos confirmados para a Covid-19 desde o início da pandemia. 195 pessoas estão em isolamento por estarem com suspeita da doença. O número continua estável desde ontem. 22.564 casos foram descartados, 50 óbitos também foram descartados após resultados dos testes negativos para a Covid. Infelizmente, perdemos 514 cubatenses para essa doença desde o início da pandemia também. Como sempre comentamos aqui, o número é bastante alto, porém está estável há mais ou menos uma semana. Outras 15.880 pessoas já se recuperaram da doença. Aqui no nosso hospital, estão internadas 3 pessoas nos leitos de UTI Covid, o que corresponde à taxa diária de ocupação de 37,50%. Já a taxa média semanal é de 30,10%. Vamos conferir também o número da vacinação aqui em Cubatão. Olha só, até o momento, o município aplicou 167.418 doses do imunizante contra a Covid-19. E esse número se divide em primeira, segunda, terceira e dose única. Primeira dose foram 89.088. Segunda dose, 70.458. Terceira dose, 4.630. E 3.243 pessoas foram imunizadas com a vacina da Janssen, que é de dose única. Então, resumindo em porcentagem, até o momento o município imunizou 70,14% da população com a vacina de dose única ou pelo menos com a primeira dose do imunizante.
E sempre lembrando que as unidades de saúde dos bairros voltaram a oferecer a imunização contra a Covid, que acontece de segunda a sexta, das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. Já no Centro Esportivo Pita, a vacinação ocorre somente aos sábados, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Então, se você ainda tem alguma dose para tomar, não deixe de voltar ao posto de saúde e completar a sua imunização. E após mais de 1 ano e meio de portas fechadas, o Centro de Convivência do Idoso retomou as atividades presenciais. Confira na matéria da Elisângela Bezerra. As unidades do Conviver Centro e Jardim Casqueiro retomaram as atividades presenciais. Seguindo todas as recomendações sanitárias, as aulas acontecem com número reduzido de alunos. Nós estamos fazendo as atividades físicas, com o professor Magrão, que está sendo 2 vezes por semana, às terças e quintas, das 2 às 3 e das 3 às 4. Com números limitados, de idosos, são 25 idosos por turma, tá? E também nós estamos trabalhando com a equipe multidisciplinar. Toda quarta-feira nós vamos fazer uma roda de conversa com a psicóloga, a Vitória, e também na sexta-feira com a Cristina, assistente social, a roda de conversa. E no Jardim Casqueiro nós temos a parte de bordados, crochê e artesanatos. Responsável pelas aulas de alongamento, o professor de Educação Física, Wagner Silva, fala sobre a importância da atividade, principalmente para os idosos. Todos os exercícios são adaptados à realidade de cada um, seja a idade, seja algumas comorbidades, seja alguma situação de uma coluna, de um braço, do ombro, e ainda sente bastante essa questão do dia a dia, pode ir no mercado ou propriamente em casa fazer um alimento, pode ser simples. De repente, para a turma, da forma geral, é simples, mas de acordo com o corpo, com a realidade de cada um, é bem complicado. Então, fazendo essa atividade, fortalecendo, mesmo que seja o básico ali, é bom para estar fazendo as tarefas diárias, seja até só simplesmente em casa. No momento, as atividades estão voltadas apenas para as pessoas já cadastradas. Novas vagas deverão ser abertas no ano que vem. A partir do ano que vem nós vamos abrir para os novos idosos, que é a partir de 60 anos. Mas isso nós vamos estar avisando com antecedência, tudo certinho. Aos 75 anos de idade, Dona Conceição Garcia conta que estava ansiosa para retornar. Moradora do Jardim 31 de Março, ela começou a se exercitar aos 60 anos, devido a problemas de saúde. Eu estava muita saudade de ver as amigas, de fazer exercício, que eu gosto. Ficar renovada. A gente fica mais animada fazendo exercício, só ficar em casa fica triste. Fica assim, depressiva, não gosto. A saúde melhorou? Melhorou muito. Tanto que estou aqui, Com o objetivo de abordar a importância da educação no trânsito, a Ecovias está promovendo o projeto De Bem com a Via. Na última semana, participaram do projeto os alunos da UME Maria do Rosário. A Ecovias, em parceria com a Prefeitura de Cubatão, está mostrando às crianças entre 6 a 12 anos de idade o projeto Viajando de Bem com a Via. Trata-se da importância da educação no trânsito. O caminhão montado em frente à UME Maria do Rosário, no Parque São Luís, se transformou em um belo teatro, onde as crianças, através do projeto, aprendem como lidar no trânsito. O projeto ele é realizado pela Magma Cultura e a proposta dele é falar sobre educação para a segurança no trânsito. Então, o projeto compreende 2 atividades. Nós temos um espetáculo que acontece dentro do caminhão, que é o Teatro Móvel, e temos a atividade da minipista, que acontece aqui na escola. E aí a proposta é, com essas 2 atividades, a gente trazer essa consciência, esse conhecimento para as crianças, para eles tanto compreenderem as necessidades de respeitar uma faixa de pedestre e outras tantas normas do trânsito, quanto também cobrarem isso dos pais. Então eles se tornam multiplicadores dessa informação. Ele garante que este exemplo de educação no trânsito dentro de casa é passado dos filhos para os pais. Com certeza, e isso acontece bastante. A gente percebe as crianças de hoje, que têm muito acesso à informação, que eles comumente levam essas informações aos pais. E a proposta do projeto é essa, de uma maneira lúdica, brincar com as crianças para que elas aprendam. Então o espetáculo são 2 palhaças que contam uma história, que elas vão fazer uma viagem, e ali elas já apresentam algumas regras de trânsito,
E depois disso, essas regras são aplicadas na prática na minipista, onde as crianças são tanto pedestres quanto motoristas. Miguel Soares tem 9 anos de idade. Com a sessão teatral e a minipista, ele aprendeu bastante. Foi bem legal. Eu aprendi, o que significa cada placa, que só pode atravessar na faixa de pedestre. E, tem que esperar os pedestres atravessar a faixa para depois você passar. E o semáforo, o verde você atravessa, o amarelo você vai devagar e o vermelho você para. Educação, respeito formam um bom cidadão. A educação no trânsito ensina valores essenciais para a formação de um bom cidadão, como cordialidade, respeito, senso de responsabilidade, favorecendo a convivência em sociedade e a participação no trânsito de maneira segura e consciente. Crianças são, com certeza, importantes multiplicadores do conhecimento. E dessa forma nós encerramos o Primeiras Notícias dessa quinta-feira. Voltamos às 18h15 com mais informações para você no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais.